Vamos dar início agora à nossa aula de escatologia, fazendo aqui uma breve revisão daquilo que nós já aprendemos. Escatologia ela é a ciência que estuda os fenômenos finais. E a gente entende por fenômenos finais aqueles que precedem a volta de Jesus. Alguns sinais devem acontecer antes da volta do Senhor Jesus. E embora esses sinais eles já estejam acontecendo há muito tempo, a escatologia ela entende que quando for para Jesus Cristo voltar mesmo, por exemplo, daqui a um ano, todos esses sinais eles vão acontecer de uma maneira muito evidente, muito patente e muito intensa. Todos os sinais. Alguma coisa vai estar acontecendo no mundo que vai dar uma evidência para nós de que chegou o ponto final. Aí a escatologia quer saber quais são estes sinais que precedem a volta do Senhor Jesus. O que mais a escatologia quer saber? Quando se dará a volta de Cristo? Quer saber se acontecerá antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no fim da grande tribulação. Também a escatologia ela quer saber se a volta de Jesus acontece antes do milênio ou depois do milênio, ou se não existe milênio nenhum. O que nós vimos na aula anterior é que não é tão fácil assim você aprender escatologia e se posicionar dentro de uma escola doutrinária. Por quê? Porque todas as que apresentam para falar sobre a volta de Jesus, os últimos tempos, todas elas usam argumentos bíblicos. Elas se fundamentam em alguns textos bíblicos e elas têm assim uma coerência teológica. O que é saudável para nós? É seguirmos a orientação teológica da nossa denominação. Você está dentro de uma denominação que crê de uma certa maneira e você vai procurar saber como é que ela crê. No caso das Assembleias de Deus, creem que o Senhor Jesus volta antes da grande tribulação e que ele volta antes do milênio. Essas duas posições são chamadas de pré-tribulacionistas e também de pré-milenistas. Pré, aquilo que vem antes. Tribulacionista, porque é antes da grande tribulação. E pré-milenista, porque Jesus ele vem no começo, para poder começar o milênio e vai até o fim. Bom, o pré-tribulacionismo ou o pré-milenismo, ele também é chamado de dispensacionalismo. O que isso significa? Que Deus separou a história da humanidade em 7 dispensações, ou 7 fases. Essas 7 dispensações nós vimos, primeiro, dispensação da inocência, que vai desde a criação de Adão até a queda. Depois a dispensação da consciência, que vai da queda de Adão até o dilúvio. Depois a dispensação do governo humano, que vai do dilúvio até o chamado de Abraão. Depois a dispensação patriarcal, que vai de Abraão até o Monte Sinai, quando Deus entrega a lei. Naquele momento começa mais uma dispensação, a 5ª dispensação, a dispensação da lei, que vai de Moisés até Jesus Cristo. E depois, com a vinda de Jesus Cristo, começa mais uma dispensação, chamada de dispensação da graça, que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda dele. E por último, a 7ª dispensação, que é chamada de reino. Essa explicação ela é muito mais didática do que real. Por quê? Porque você vai perceber que Deus sempre tratou os homens com graça. Quer dizer que a dispensação da graça já estava em evidência lá nos dias de Noé, por exemplo. Noé achou graça aos olhos do Senhor. A dispensação patriarcal também já estava em evidência lá nos dias de Adão, porque Adão era um patriarca, Sete era um patriarca, Noé era um patriarca. Quer dizer, você vai perceber que essa divisão de 7 dispensações, ela é muito mais didática do que uma divisão real mesmo. Ela é uma criação teológica, os teólogos criaram. E muita gente aceita isso de uma maneira assim bem ortodoxa, como se fosse inspirado por Deus. Não, a dispensação ou dispensacionalismo não é inspirado por Deus. É uma criação teológica, uma divisão didática, é só para a gente entender. Por quê? Lá no milênio, que eles chamam de dispensação do reino, a graça de Deus vai estar em evidência também.
correto? A igreja vai estar glorificada com Cristo, mas vai estar presente também. Se você falar que é a dispensação do Espírito Santo, ele vai estar presente também. Então esse aqui é o princípio para a gente rememorar aquilo que nós aprendemos na aula anterior. Dispensacionalismo, pré-tribulacionismo e pré-milenismo. Eu também falei para vocês sobre o amilenismo, que é a noção teológica de que não existe milênio literal de 1000 anos. Começou agora em 2017, termina lá em 3017. Não é um período literal, mas simbólico, representativo, figurado. Quer dizer que o governo de Cristo é um período completo. É um período que ele não pode ser interrompido. É isso que significa milênio. Você vai ter o apoio dos amilenistas, quer dizer, os amilenistas eles vão ter esse apoio. Por quê? Porque a palavra milênio só aparece uma vez na Bíblia inteira. Deus não falou de um reino milenial durante toda a era do Antigo Testamento, e durante a era do Novo Testamento ele também não falou de um governo milenial. Ele sempre falou de um governo eterno, de um reino eterno. E por isso que os amilenistas falam: como que eu vou pegar a Bíblia inteira e vou comprimir a Bíblia e fazer ela passar por um versículo só? Não, eu tenho que pegar um versículo e encaixar ela no contexto da Bíblia inteira. Se na Bíblia inteira fala que o governo é eterno, que não tem começo nem fim, essa passagem milênio, 1000 anos, tem que ser entendida nesse contexto. É assim que é uma das regras da hermenêutica também. Vocês já estudaram, lembram que uma passagem tem que ser interpretada pelo restante da Bíblia, e não de forma isolada. Nós estudamos o pré-milenismo e o amilenismo. Que o pré-milenismo acredita que Jesus Cristo vem no começo do milênio, final da grande tribulação, termina a grande tribulação, Jesus Cristo volta e começa os 1000 anos, o milênio. O que faz Cristo para iniciar o milênio? Primeiro, prende a besta e o falso profeta, ou o anticristo e o falso profeta. Todos os ímpios são mortos. Somente um punhadinho de crentes que sobreviveu ao grande holocausto do Armagedon, porque Jesus ele veio para a batalha do Armagedon, e vai sobrar um punhadinho de pessoas que Deus vai salvar, porque o restante vai ser tudo morto. Todos os ímpios são mortos e só esse punhadinho começa uma nova etapa que é o milênio. Homens e mulheres, né? Um casal com as suas famílias, e eles vão ter que repopulacionar a terra tudo de novo. Qual que é o diferencial? Os pré-milenistas acreditam: Deus vai retirar a maldição que está sobre a terra. E quando que a terra foi amaldiçoada? No dia que Adão caiu. Deus disse: maldita é a terra por tua causa, no dia que Adão caiu. Quando Cristo voltar, ele retira essa maldição, e a terra já não vai mais produzir nem cardos e nem espinhos. Ela vai ser toda renovada, ela vai ser uma terra abençoada. Os nossos hinos dizem assim: a terra se encherá de Beulá, quer dizer, ela vai ser toda abençoada novamente. Os rios vão ser todos purificados, vai acabar a poluição, os rios que estavam secos eles vão voltar a ser mananciais, e as águas serão saradas, os peixes serão saudáveis. Deus vai retirar a ferocidade dos animais, quer dizer que o leão, o urso, o leopardo não vão ser mais animais ferozes, eles vão ser animais domésticos, comuns. Inclusive as próprias cobras também não terão mais aquele veneno ofídico que matará as pessoas. Mas as crianças poderão brincar com as cobras, que não lhes fará mal algum. É assim que é descrito de uma maneira bem poética no livro de Isaías o milênio. Deus retirando a maldição da terra, dos animais, dos mares, e dando longevidade para as pessoas. Já que ele vai fazer o que com a morte? Ele vai reter a morte, porque Cristo é que tem autoridade sobre a morte. Então o que vai fazer Cristo? Ele vai reter a morte, ou retirar a morte. Não é que não vai haver morte no milênio, mas a morte ela não será comum como hoje. A morte ela vai ser uma exceção, e a pessoa não vai morrer por acidente, e nem por doença, nem por tragédia. Ela vai morrer por causa do pecado. Está no livro de Isaías dizendo que
as pessoas vão começar a ser consideradas conscientes do pecado só depois de 100 anos de vida. 100 anos. Quer dizer, a nossa maioridade hoje está em torno de 16, 18 anos. Lá no milênio a maioridade vai ser depois dos 100 anos de vida. Você imagina você passar todo esse período de vida que você tem hoje, 65, 70 anos, 50, 40, sem você ser comutado como pecador. Eu tenho 41 e Deus olhar para mim e como se eu fosse uma criança de 1 ano de idade. O pecado não é imputado. Esta é a promessa que existe para o milênio. Os pré-milenistas acreditam nisso. E o milênio todo ele vai passar os 7 primeiros anos as pessoas enterrando os mortos do Armagedon. Vai demorar 7 anos para se enterrar todos os mortos que serão mortos na ocasião da volta de Jesus no dia do Armagedon. Só que nesse tempo não haverá guerra, nem fome, nem tristeza, nem angústia. Quer dizer, paz, justiça e santidade. Algo que deve ser dito para os que creem no pré-milenismo é que no momento da volta de Jesus, o Satã ele é preso também. Então é preso o anticristo, o falso profeta, Satanás, os demônios são varridos, são retirados, ficam só os homens do mundo. E a igreja de Jesus que voltou com Cristo está no Monte Sião. Por quê? O Monte Sião ele vai ficar nos ares e ele vai poder ser visto de qualquer lugar do planeta Terra, de qualquer lugar da Terra ele vai poder ser visto. Porque o Monte Sião ele é uma dimensão espiritual. Qual é o problema que nós temos hoje? Por que nós não enxergamos a dimensão espiritual hoje? Porque nós estamos cegos. Mas se fosse aberto os nossos olhos, nós veríamos as regiões celestiais. Vocês voltam para o Antigo Testamento e Eliseu ele pediu isso em relação ao moço que estava com ele. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra eles. E quando a cegueira foi tirada, ele viu que o lugar onde eles estavam havia uma legião de anjos que estava bem ali naquele lugar. Essa realidade é presente hoje, tá bem? A gente não enxerga porque nós estamos com a visão tampada, mas eles estão aqui. É uma outra dimensão, a dimensão dos anjos. Tudo é feito aos olhos dos céus. Seria mais ou menos isso. Nós não nos vemos, mas eles nos veem. No milênio não vai ter essa tampa. No milênio as pessoas não vão ter essa cegueira. Da onde quer que estiverem, vão olhar e vão enxergar o Monte Sião. E lá no Monte Sião está a Cidade Santa. E lá no Monte Sião estão os 144 mil. No Monte Sião estão todos aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento. E essa turma toda que morará lá no Monte Sião, né, ou na Jerusalém Celestial, essa turma é composta de reis e sacerdotes. Porque no dia da ressurreição dos mortos, quando nós formos glorificados, nós iremos reinar com Cristo por 1000 anos. E cada um de nós vai ser responsável por alguma coisa sobre o reino de Deus, aqui na terra e lá na eternidade. Jesus contou isso aí na parábola das minas, quando ele disse que Deus entregou 5 minas para um, 2 minas para outro e 1 mina para outro. Mina era uma moeda, tá bem? É uma moeda, que a gente tem o real, tem o dólar. Naquele tempo era uma moeda chamada mina, né? Tinha a mina, tinha o talento, tinha a dracma, tinha a didracma, tinha uma mina. Então o dono da propriedade entregou 5 minas para um, 2 minas para outro e 1 mina para outro. No dia que ele foi acertar as contas, aquele que tinha 5 minas entregou 10. E aí o Senhor falou: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor e reina sobre 10 cidades. Ali Jesus revelou então que durante o milênio a igreja irá governar sobre os habitantes da terra. Por quê? Quando a gente está estudando em angelologia, vocês lembram que eu expliquei para vocês que o mundo tinha sido distribuído entre principados e potestades. Eram os anjos que eram responsáveis por tomar conta dos territórios terrenos. Mas aí os anjos, eles fizeram uma briga entre eles lá e cada um foi tomando conta de um lugar. Principados e potestades se apossaram dos territórios humanos. No milênio não vai acontecer assim, tá bem? No milênio, esses territórios eles vão ser entregues aos crentes, aos cristãos, aos filhos de Deus, Antigo e Novo Testamento. E nós iremos governar sobre essas pessoas. Governar mesmo. O Apocalipse diz que ele será com vara de ferro. Quer dizer,
A lei não poderá ser quebrantada. E quando se fala lei, é a lei de Cristo, tá bem? Não é a lei do Velho Testamento, é a lei de Cristo. O que for dito vai ser cumprido. E não vai haver dificuldade de se cumprir por causa que o tentador estará preso. E as pessoas só vão começar a tomar consciência do certo e do errado a partir de 100 anos de idade. Quer dizer que aquela inocência do Jardim do Éden vai retornar para as pessoas. As pessoas serão inocentes mesmo, ingênuas ou inocentes, entendeu? Sem malícia, sem maldade. Mas o que nós vimos também? Que passam-se todos esses 1000 anos e a geração do milênio, quer dizer que ela tem longevidade, saúde, prosperidade, alegria, riqueza, planeta abençoado. Essa população vai fazer o quê? Vai explodir. A terra toda será populacionada, a terra inteira. Vai ser muita gente, mas muita gente. E as pessoas que nascerem durante o milênio não conheceram a tentação do diabo. Vai ser só uma história passada. Igual quando o pessoal fala pra gente de Pedro Álvares Cabral, né, rei do Egito. É história, a gente não viveu aquilo, a gente não sabe o que é aquilo. Lá no milênio, toda essa tribulação em face de Satanás, as pessoas não conhecerão. E por isso que no final do milênio o diabo será liberado do abismo, onde ele vai ficar preso durante 1000 anos. E quando ele for liberado, imediatamente ele vai começar novamente a tentar todo mundo. Aí ele vai conseguir seduzir mais uma vez os filhos do milênio a se revoltarem contra Deus. Aí você já pode tentar imaginar, é muito difícil, né? Mas você pode tentar imaginar como que será o fim do milênio, com os filhos de Deus se revoltando contra a ordem da criação, contra Deus, contra a igreja, contra o Monte Sião, usando a tecnologia que eles vão ter naquele momento, naquele tempo, e isso aí é regimentados por Satanás. Só que a Bíblia diz que cai fogo do céu e a história acaba neste exato momento. Porque quando cai fogo do céu, aí vai todo mundo parar lá Senhor. Vai parar todo mundo lá no grande trono branco. E quando as pessoas vão parar no grande trono branco, o diabo não aparece, o anticristo não aparece e o falso profeta não aparece. E a igreja não está lá para ser julgada no grande trono branco, tá bem? Porque é uma diferença entre tribunal de Cristo e trono branco. Tribunal de Cristo para os cristãos, para os salvos, tá bem? Todos os salvos comparecerão ante o tribunal de Cristo. E o trono branco? O trono branco é para julgar os mortos, aqueles que não tiveram conhecimento de Jesus em vida e que foram parar no Hades, né? Que é o mundo dos mortos. Entenderam até aqui? Pode ser.